cobrou em prova discursiva. Então, olha só. Eles começaram lá em 2011, cobrando hipotireoidismo congênito. Depois veio amidalite streptocócica. 2012, obesidade. 2013, icterícia neonatal. 2014, sepse neonatal. Violência sexual em 2015. 2016, repetiram obesidade. 2017, maus tratos. 2020, síndrome nefrítica. 21, pneumonia. 2022, eles repetiram síndrome nefrítica. 2022, 2, eles fizeram anemia ferropriva. Então, você pode, a primeira coisa aqui a gente chamar atenção é que eles repetiram 2 vezes obesidade, eles repetiram maus tratos e violência sexual, que estão ligados aí 2 vezes, e eles repetiram 2 vezes síndrome nefrítica. Agora, 2023, o que eles trouxeram? Aleitamento. O que será que vem para 2023.2? Vamos fazer aqui a nossa engenharia reversa. Quais são os principais temas da prova objetiva? Imunizações, infecções congênitas, aleitamento, pneumonia, asma, maus tratos, diarreia, ITU e reanimação neonatal. Quais são as considerações acima disso? Aleitamento caiu há pouco aí na prova discursiva. Pneumonia também. Maus tratos já caiu 2 vezes. Opa, não acredito que vai ser cobrado de novo. Agora, não deve repetir, além do aleitamento, a nefrítica e ferropriva. Nefrítica caiu 2 vezes e ferropriva acabou de cair. Então, não seria prudente eles colocarem aí repetido, certo? Outra coisa, temos pouca cobrança de neonatologia. Neonatologia, ela não cai muito na prova objetiva e na discursiva a gente teve icterícia e sepse, mas faz anos atrás. Recentemente, a gente não teve aí neonatologia na prova discursiva. E a objetiva também não está tendo muita neonatologia. Apesar de ter tido aí uma questão aí cabeluda que acabou sendo anulada de crise convulsiva neonatal. A tendência da prova do INEP geralmente é de doenças comuns de puericultura e pronto-socorro infantil. Então, amamentação, ferropriva, nefrítica, são coisas que a gente vê no pronto-socorro no dia a dia e coisas que a gente vê na puericultura também. Então, essa é a tendência da prova do INEP. Cobrar aí coisas do dia a dia, mas não significa que coisas do dia a dia sejam coisas comuns, né? Sejam coisas muito fáceis. O que mais tem de consideração? Repetirá a pneumonia, a gente viu que tem esse certo padrão. Nefrítica caiu, pulou 1 ano, caiu de novo. Pneumonia caiu em 2021, pode ser que pule 1 ano e caia de novo. Não sabemos. E, por fim, o que nunca caiu? Imunizações, infecções congênitas, asma, diarreia e ITU, que são temas aí que caem bastante na objetiva, tá? Então, fica a dúvida aí. O que será que vai cair em 2023.2? Vamos fazer apostas da pediatria, então? O que eu e a professora Andréia, a gente apostou aqui? Imunizações é sempre um bom tema para cair, tem muita coisa para ser cobrada em imunizações. Então, é um tema de puericultura, é um tema muito cobrado na objetiva. Pneumonia, pode ser que seja repetido, seguir essa tendência de pulo 1 ano, fala de novo. Bronquiolite viral aguda, muito parecido com pneumonia, em diagnóstico diferencial, quadro clínico é confuso, muita gente confunde pneumonia. É um bom tema para cair. Asma, principalmente a crise de asma, que é o que a gente vai ver, cai bastante na objetiva, nunca caiu na discursiva. Infecções congênitas, fazendo aí um foco na sífilis congênita. Vamos começar, então? Nós vamos falar dessas doenças aí, vamos focar no que é mais importante nelas. Então, vamos começar com imunizações. Vamos simular aqui uma questão inédita que poderia muito bem estar na sua prova. Então, olha só.
Criança de 15 meses, vamos marcar aqui, comparece à consulta de rotina na UBS. O médico, então, repara que a última vacina aplicada foi da febre amarela aos 9 meses. E queremos saber quais vacinas ela deverá aplicar já nessa consulta. Então, olha só, o que a gente precisa saber? Qual que é o nosso pré-requisito para essa questão? É o calendário vacinal. E aí eu sempre falo para vocês que o calendário vacinal não tem fórmula mágica para decorar, mas tem truques mentais. E o melhor truque é o meu esquema do rascunho, pelo menos funcionou muito bem para mim, que é, sentei para estudar, peguei um calhamaço de folha de rascunho, um caderno, qualquer coisa, peguei uma questão de imunizações, vou desenhar o calendário. Desenhe o calendário, desenha cada questão, desenha o calendário pediátrico. Vai chegar uma hora que isso vai sair sozinho. Ah, professora, mas eu não gosto de ficar escrevendo. Não tem problema. Imprime aí, coloca onde você estuda, ache o melhor jeito. Faça mnemônico. Às vezes eu acho mnemônico até mais difícil de decorar do que o próprio calendário. Mas vamos encontrar um jeito. Se você não conseguir no meu do rascunho, vamos lá, conversa comigo que a gente acha o melhor jeito para você. Então, olha só, o que ele falou para nós, né, o examinador? Ele estaria aqui 15 meses, certo? Estaríamos aqui nos 15 meses e a gente sabe que ele fez a última vacina aos 9 meses, certo? O que falta para ele fazer? Falta para ele fazer o reforço da pneumo, reforço da meningo e a tríplice viral, tá? E aí, o que ele faria? Oh, desculpa, a criança tem 13 meses. O que ele faria aos 15 meses? Sarampo, cachumba e rubéola é a primeira dose da varicela na tetraviral, a DTP, a polio oral e a hepatite A. Então, vamos para... volta. 13 meses, não é 15, tá? É 13 meses. Quais vacinas ele teria que aplicar entre 9 e 15 meses? Ele tem que aplicar aquelas que a gente falou. A tríplice viral, o reforço da meningo e o reforço da pneumo 10 valente. E aí ele pode emendar outra pergunta, porque a gente sabe que o INEP faz isso, né? Ele bota uma pergunta, daqui a pouco ele emenda outra. Então, olha só, o que ele pode emendar aqui para nós? Quais vacinas estão indicadas aos 15 meses? Hepatite A, DTP, polio oral e tetraviral. Então, ele pode aí emendar uma pergunta na outra. Ele não precisa só ficar naquela. E aqui nós temos duas questões. Pessoal, dei um intervalinho aqui porque eu vi que o pessoal está falando que o áudio está cortando. Eu vou tirar aqui Vou tirar aqui o cabo e vou botar de novo, tá, gente? Pra gente não... Ó, o Diego falou, 12 meses é TPM. Jeito da gente saber isso. Então, assim, tem que saber? Tem que saber. Ah, eu gosto de mnemônico? Maravilha, vamos inventar mnemônico. Eu ajudo vocês, bora inventar mnemônico. Vou mexer no cabo aqui. Pronto, mexi nos cabos aqui, viu? Ó, agora eu vou continuar falando. Eu vou continuar a aula, tá? Porque tá todo mundo falando que também tá normal. Tá? Pode ser, internet a gente nunca sabe. Tá? Mas eu vou continuar a aula aqui, tá bom? Se por um acaso voltar a ficar ruim, a gente volta e a gente para. Não vamos perder a aula por causa disso, tá bom? Então, vou voltar aqui, tá? Vamos fazer mais uma de imunizações agora? Então, olha aqui. Outra que pode estar perfeitamente na sua prova. Então, olha aqui. Um adolescente de 12 anos, sexo masculino, comparece à UBS para atualizar seu calendário vacinal.
A carteirinha estava completa até os 4 anos. Que vacina ele deverá aplicar agora? Perfeitamente, ele pode dar 2 crianças, por exemplo. Ele pediu um calendário pediátrico e um calendário dos adolescentes. E a gente precisa saber do calendário dos adolescentes. Agora, o calendário dos adolescentes é um pouco mais fácil do que o calendário pediátrico, porque ele tem dica mental para vocês. Então, olha só. Dica mental do calendário dos adolescentes. 2 vacinas próprias, que são dadas para os adolescentes. Uma vacina que eu chamo de chicleta, vocês já vão entender por quê. E 3 vacinas que olham para trás. Então, olha aqui. O que eu tenho? HPV e meningo ACWY. São as vacinas próprias que eu vou dar para os adolescentes. HPV 9 a 14 anos, 2 doses, e ACWY 11 a 12 anos em dose única. Depois, tem a vacina que eu chamo de chicleta. Vamos botar aqui, chiclé. Por que que a dupla bacteriana do tipo adulto, a DT, é chiclé? DT é difteria e tétano. Quando que eu comecei a dar difteria e tétano? Lá na infância. DTP, pentavalente, 2, 4 e 6 meses, 15 meses e 4 anos. E aí, ela grudou no meu pé. E de 10 em 10 anos eu vou dar a DT. Ela está em todos os calendários até o idoso. Ela está, inclusive, no calendário das gestantes. Então, é uma vacina chicleta. Grudou. 10 em 10 anos eu preciso fazer. E depois eu tenho a hepatite B, olhando para trás. Febre amarela, olhando para trás. Tríplice viral, olhando para trás. Essas vão olhar para trás pro calendário anterior. Se eu já fiz no calendário anterior, eu não preciso fazer. E esse é o caso aqui desse nosso adolescente. Esse adolescente, ele tem 12 anos. E ele tá com o calendário completo até os 4. Então, as que olham para trás, eu não preciso fazer. Quais eu vou fazer? As próprias, HPV, meningo ACWY. Ele vai fazer a chicleta? Não, porque a chicleta é de 10 em 10 anos. E a última dose que ele fez foi com a DTP aos 4 anos. Então, ele só vai fazer aos 14 anos. Tranquilo aí, mas uma questão perfeitamente possível de estar na sua prova aí do Revalida INEP. Então, guarde principalmente calendário pediátrico e calendário dos adolescentes. Os outros calendários são um pouquinho mais tranquilos, né? Vale a pena dar uma olhada, mas o pediátrico e dos adolescentes não pode deixar de lado. Vamos continuar. Vamos botar mais uma aqui que pode aparecer na prova. Tétano e raiva. Então, vamos lá. Adolescente de 12 anos, previamente rígido, comparece à UPA ao ser mordido de forma profunda na face pelo cachorro da avó. O cachorro é saudável e observável. A carteirinha de imunizações está completa até os 4 anos. Qual a conduta quanto à profilaxia da raiva? Qual a conduta quanto à profilaxia do tétano? Então, vamos lá. Vamos começar com a raiva. Lembre-se que a raiva tem acidente leve e tem acidente grave. Acidente leve é aquele único, superficial e que ele está nas partes em azul do corpo. Porque se por um acaso ele tiver em cabeça, mãos e pés, automaticamente ele vira um acidente grave. Além disso, ferimentos múltiplos, profundos, lambedura de mucosa ou ferimentos, ele é considerado também acidente grave, certo? E aí, quem me conhece sabe que eu não gosto dos protocolos do Ministério da Saúde. Então, eu vou facilitar para vocês aqui. O que eu tenho? A primeira coisa, eu preciso saber qual é o tipo de pet. Primeiro pet são os nossos queridos pets, cachorrinho e o gatinho. E aí eu preciso saber se eles são observáveis, se eu posso ficar de olho neles. Porque se eu puder ficar de olho neles, tá tudo bem. Posso olhar ele por 10 dias, sem problema nenhum. Claro, se ele for um bichinho saudável, se ele for um cachorro, um gato que não estiver doente, vou ficar de olho. Depois de 10 dias, se ele estiver vivo, saudável, olha que beleza, encerra o caso e eu não preciso fazer nada.
Agora, se por um acaso ele tiver morrido, desaparecido ou ficar doente, o que eu vou fazer? Se for um acidente leve, 4 doses de vacina. Se for um acidente grave, 4 doses de vacina mais 1 dose de soro, ok? Agora vamos supor que é um pet que eu não consigo observar. É um cachorro de rua, é um gatinho de rua. O que eu vou fazer? Eu vou agir de imediato. E quando eu ajo de imediato, eu uso esse mesmo racional aqui. Leve, só vacina, grave, vacina mais soro. Agora vamos mudar de pet. Vamos para os pets que são de interesse econômico. Vaquinha, boizinho, cavalinho, pensa assim. Tô lá numa fazenda que tem 1000 cabeças de gado, fui mordido por uma vaca. Consigo ficar de olho naquela vaca? Pense, são todas iguais, tudo malhada. Vou olhando, eu acho que é essa, eu acho que é aquela, não. Então, esse tipo de bicho eu não observo. Eu vou fazer o quê? Eu vou agir de imediato. E se eu vou agir de imediato, eu sigo o mesmo racional. Leve, vacina, grave, vacina mais soro. Certo? Agora, morceguinho, roedor, 4 doses de vacina mais 1 dose de soro, certo? Então, aqui tem que lembrar que é sempre grave, tá? Então, para finalizar a raiva, só lembrar, contato indireto eu não faço nada. Passei a mão no cachorrinho, não tem problema. Passei a mão no morceguinho, mas a minha pele está íntegra, não tem problema nenhum, tá? Agora, vamos para outra profilaxia ali que a gente estava pedindo na questão. Profilaxia do tétano. Mais uma vez, odeio o protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não me ouça. Vamos lá. O que eu vou fazer? Facilitar a tua vida. Então, vamos facilitar aqui. O tétano, ele é considerado esquema completo quando eu tenho 3 doses. Vamos supor que a última dose foi há menos de 5 anos. Nesse caso, eu tenho o meu melhor cenário. Então, vamos dizer que é uma criança que ela já fez o esquema completo aí de no mínimo 3 doses e a última dose foi há menos de 5 anos. Sorria, melhor cenário. Melhor cenário porque eu não preciso de profilaxia. Eu não preciso nem de vacina, nem de imunoglobulina. A mão vai chegar a tremer para marcar uma profilaxia. Ai, mas ele perdeu a perna. Vai tremer, mas se tiver no melhor cenário, segura a mão e não faça profilaxia, certo? Agora, se não for o nosso melhor cenário, a gente divide em acidente de risco mínimo e de alto risco. Risco mínimo é bobice, tá? É escoriação, é coisa limpa. Nesse caso, se o risco é mínimo, eu nunca vou precisar de imunoglobulina. Mas eu vou precisar de vacina se o esquema for desconhecido, incompleto ou tiver ocorrido aí há mais de 10 anos. Nesse caso, aí sim, aí eu faço a profilaxia com vacina. Agora, se for de alto risco, o alto risco ele sempre ganha vacina, a não ser, claro, que ele esteja lá no nosso melhor cenário. Mas se não tiver no melhor cenário, ele sempre vai ganhar vacina. E pode ser que ele precise de imunoglobulina. Quais pacientes precisam de imunoglobulina? Aquele que fez a vacina há mais de 5 anos e ele é paciente de alto risco, idoso, desnutrido, imunossuprimido, aquele que tem um esquema incompleto ou um esquema desconhecido, porque aí ele não vai estar totalmente protegido, né? E a gente vai precisar agir rápido, certo? Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, é um adolescente de 15 anos, previamente rígido, então ele não é imunossuprimido nem desnutrido. Ele foi mordido na face, seria um acidente grave, né? Mas o cachorro é da avó, saudável e observável. Se eu tenho um pet saudável e observável, o que eu vou fazer? Observar. Apenas isso, não vou fazer nada além disso. Ah, mas é grave, foi em face, não me interessa. Observável, ele vai ser só observado. Então, aqui, a conduta contra a profilaxia da raiva, observação do cachorro por 10 dias. Vamos para B. Qual a conduta contra a profilaxia do tétano? Então, olha só, a carteirinha de imunizações está completa até 4 anos.
ele tem um esquema completo, mas infelizmente ele não está no nosso melhor cenário. Se ele não está no nosso melhor cenário, vamos ver qual que é o risco. É alto risco, né? Foi na face, foi um ferimento aqui, ó, profundo. Opa, alto risco ganha sempre o quê? Vacina, porque ele não está no nosso melhor cenário. Então, vacina ele vai ganhar. Vai ganhar imunoglobulina? Não, porque ele não é um paciente de alto risco, ele não tem um esquema incompleto e nem desconhecido. Então, quanto ao tétano, uma dose de reforço da vacina antitetânica. Legal? Vamos para a próxima? Vamos fazer mais uma de imunizações aqui, que é outro tema que já foi muito cobrado aí na prova do Revalida INEP, que são os contactantes. Então, olha só. Uma criança de 18 meses, não vacinada, teve o diagnóstico de sarampo. Ela mora com a mãe, que está grávida, e com o irmão de 4 anos, ígido. Todos são suscetíveis. Então, quer dizer que ninguém tomou vacina aí, tá? Queremos saber profilaxia pós-exposição para a mãe e para o irmão de 4 anos. Vamos lembrar? Tríplice viral é uma vacina viva. Vacinas vivas não podem ser dadas para imunossuprimidos e nem para gestantes. Ou seja, já sabemos 2 grupos aqui que não vão fazer profilaxia com vacina. Além disso, ela é licenciada acima de 6 meses. Então, olha aqui. Quem faz vacina? O maior de 6 meses, que é imunocompetente, em até 72 horas. Quem faz imunoglobulina? Os menores de 6 meses, os imunodeprimidos e as gestantes, até 6 dias aí pós-exposição. Sarampo é bem tranquilo. Se cair sarampo, a gente comemora. Porque varicela é um pouquinho mais difícil. Mas ela segue o mesmo racional. Varicela é uma vacina viva. Se é viva, a gente já sabe que não vamos dar nem para gestante, nem para imunossuprimido. Além disso, ela está licenciada um pouquinho mais acima, 9 meses. Então, quem vai fazer a vacina? Maior de 9 meses, imunocompetentes, 3 a 5 dias aí depois. Agora, quem vai fazer imunoglobulina? Já sabemos que os imunodeprimidos e as gestantes. Agora, olha a pegadinha clássica de prova. Se o paciente ele for menor de 1 ano e o contato for hospitalar, ele ganha imunoglobulina. Ah, professora, mas ele é maior de 9 meses, imunocompetente, não vai ganhar vacina? Não, se ele for menor de 1 ano e o contato for hospitalar. Então, aqui, ó, a pegadinha clássica de prova. Menor de 1 ano em contato hospitalar ganha imunoglobulina. E aí, temos que lembrar também dos RNs, que a mãe teve varicela 5 dias antes a 2 dias após o parto. Tempo até 96 horas. Então, vamos voltar lá na nossa questão inédita, né? É uma criança com sarampo que temos 2 contactantes. A mãe grávida. Mãe grávida, gestante, pode usar vacina? Não. Então, ela ganha imunoglobulina. E o irmão, 4 anos, ígido. Esse pode tomar vacina? Pode e deve. Então, a mãe ganha imunoglobulina, o irmão ganha a vacina tríplice viral. Então, mais uma questão aí que pode facilmente estar na sua prova. Legal? Encerramos aqui imunizações, as nossas apostas para imunizações, né? Focando no que a gente acha que é mais importante e no que mais frequentemente caiu em prova. Vamos passar para o próximo, vamos falar de pneumonia. Pneumonia é aquela nossa aposta baseado que tem síndrome nefrítica, pulou 1 ano e cobrou de novo. Então, vamos lá, vamos para a pneumonia, tá? Agente mais comum de pneumonia, não esqueça, pneumococo nas pneumonias típicas. Mesmo que haja complicação, pegadinha clássica de prova, internou uma criança com pneumonia com derrame pleural. Qual é o agente mais provável? Pneumococo. Não cai em pegadinha. A criança está com o estado geral comprometido. Qual que é o mais comum? Pneumococo, tá? Quando que eu penso em estáfilo? Eu só vou pensar em estáfilo se ele tiver, me dizer ali, previamente ele estava com uma infecção de pele, ele estava com uma infecção óssea, ele tem fibrose cística,
ele é desnutrido ou tem mais que uma complicação. Então, ele coloca lá para nós, é um paciente que está com queda de estado geral, ele tem uma pneumatocele e ele tem um derrame pleural. Opa! Aí eu preciso pensar em estáfilo. Se não for isso e a pneumonia for típica, é pneumococo. Legal? E aí a gente precisa lembrar da frequência respiratória, porque isso conta aqui na pneumonia. Então, vamos lembrar. Tira um print da tela aí para você não esquecer. Até 2 meses, a frequência respiratória ela vai até 60. Então, na pneumonia típica, a gente tem maior ou igual a 60 aí de frequência respiratória. 2 meses a menos de 2 meses, 50, e 12 meses a menor de 5 anos, 40. Lembrando que eu preciso avaliar sem obstrução nasal ou febre, que são duas coisas aí que aumentam frequência respiratória, tá? E aí, clássico de prova, IDP. Quando que é pneumonia? Quando que é a pneumonia aí grave? Vem comigo. Olha só. Primeiro, quando que é pneumonia? Quando eu tenho respiração rápida, aumento de frequência respiratória. Por isso que eu preciso saber quais são as nossas medidas. Agora, quando que a pneumonia é grave, também chamada de doença muito grave? Quando eu tenho um sinal de perigo. O que é o sinal de perigo? Vamos lá. Sensório alterado, né? Irritabilidade ou letargia, recusa de líquidos, vômitos incoercíveis, cianose central, saturação menor que 92%, esforço respiratório grave, com movimento de cabeça e batimento de aleta nasal, tempo de enchimento capilar lentificado ou convulsões. É aquela criança que está grave. Você olha para ela e você vê que está grave. Você nem precisa procurar muito aí no enunciado, porque vai saltar aos olhos que ela está grave, tá? Então, esse é um dos critérios aqui para pneumonia grave ou doença muito grave. Agora, qual que cai mais na prova? A tiragem subcostal. Viu tiragem subcostal? Vai botar que é uma pneumonia grave ou doença muito grave. Em estridor em repouso. Aqui é o nosso marco para internamento. Aqui pode fazer ambulatorial. Aqui, com certeza, vai ser internada. Não tem nenhum dos sinais que eu falei, não é pneumonia. Então, para ser pneumonia, tem que ter, no mínimo, aumento de frequência respiratória, certo? Sinal de perigo a gente já viu. Vamos falar do tratamento. Tratamento aqui, ambulatorial é o mais comum. Não é porque a criança tem pneumonia que ela precisa ser internada. Só vou internar ali quando eu pular os parâmetros, principalmente na prova cai a tiragem subcostal. Então, olha aqui, tratamento ambulatorial a gente faz com amoxicilina, 50 mg quilo dia de 8 em 8 ou 12 se for BD, 7 a 10 dias e não esqueça que eu tenho uma reavaliação obrigatória em 48 horas. Por quê? Quando eu reavaliar, e é obrigatório, não deixa essa criança aí não voltar mais. Precisa, marca ali, ó, 48 horas eu quero você de volta. Olha só, se em 48 horas tiver persistência da febre, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Procurar complicações. Opa, deu 48 horas, já tá tomando antibiótico e ela ainda tá com febre, grande causa, derrame pleural. Então, aqui eu preciso radiografar essa criança, porque no tratamento ambulatorial eu não preciso. O diagnóstico de pneumonia é clínico, tá? Então, aqui radiografei. Se tiver complicação, tá? A gente vai fazer internação. Agora, se não tiver complicação, eu posso escalonar o antibiótico, dobrar a dose da amoxicilina ou fazer amoxicilina mais clavulanato, certo? Então, não esqueça, tenho que reavaliar em 48 horas. Agora, se eu tenho a tiragem subcostal, sinal de perigo, estridor em repouso, obrigatoriamente interno. E o que eu faço internado? Raio-X. Ah, mas o diagnóstico não é clínico? Sim, mas eu preciso ter um parâmetro de avaliação. Por exemplo, entrou a criança lá,
Ela fez o raio-x, mostrou que não tinha derrame pleural. Depois ela não melhora, mostra um derrame pleural. Então, é mais um critério evolutivo, certo? E eu vou coletar também hemocultura. Vou tratar com penicilina cristalina ou ampicilina. Vou associar aminoglicosídeo em menores de 2 meses e oxacilina se eu suspeitar de estáfilo, certo? Vamos fazer uma questão, então, aqui para a gente ver como que pode estar na sua prova. Quando caiu a discursiva de pneumonia, eles pediram uma criança internada. Era uma criança que tinha critério de internamento. Vamos ver como é que seria uma sem critério de internamento. Então, olha aqui. Uma criança de 4 anos dá entrada no pronto-socorro infantil com história de tosse, febre e dificuldade para respirar 48 horas. Ela tem 4 anos, certo? Ela está em bom estado geral, ela tem frequência de 45, ou seja, está menor do que 50, que seria aí o parâmetro dela. Ela está saturando 95%, ela tem tiragem intercostal, não é subcostal, e ela tem estertor em base direita. Primeira pergunta, essa criança tem pneumonia? Tem pneumonia, ela está estertorando, ela tem aqui uma tiragem intercostal, ela tem um aumento aqui de frequência respiratória, 40, tá? Eu quis dizer, não 50. Ela tem aqui um aumento de frequência respiratória, certo? Então, aqui ela tem pneumonia. Vamos lá para o EDP. Essa é uma pneumonia grave? Não. Ela não tem sinal de perigo, ela não tem tiragem subcostal e ela não tem estridor em repouso. Preciso internar? Não, não preciso internar. Vou fazer tratamento ambulatorial nessa criança. Ambulatorial, amoxicilina. Então, olha aqui. Qual é o diagnóstico segundo a EDP? Pneumonia, ponto. Qual é o agente mais provável? Pneumococo. Qual é a conduta? Antibiótico, amoxicilina oral por 7 a 10 dias e não posso esquecer de reavaliar em 48 horas. Certo? Tranquilo? Então aí, pode ser que volte a pneumonia e pode ser que agora seja um tratamento ambulatorial diferente do internado aí que já caiu na discursiva. Legal? Vamos falar de bronquiolite agora, porque é um diagnóstico mega diferencial aí, e eu sei que muita gente acaba se confundindo na hora da prova. Então, vamos lá. Bronquiolite. Quadro clínico da bronquiolite. É um quadro autolimitado na grande maioria das vezes. Então, não é porque é bronquiolite que a criança precisa ser internada. Isso é muito comum, não só em prova cair, como na vida real. Várias vezes a gente vê, é bronquiolite interna. Não precisa, na grande maioria das vezes. É um quadro autolimitado, tá? Lactente, então ali na sua prova geralmente vai ter uma criança menor de 6 meses. A maior parte é leve, ela é precedida por IVAS e tem uma piora no 4º a 6 dias com sibilância. Então, quadro clínico clássico. Chegou na prova, tá lá. É um lactente jovem, então 2, 3, 4 meses. Ele vai estar lá com uma coriza, uma tossezinha, uma febrinha. Depois de alguns dias, ele piora. Ele tem um aumento de esforço respiratório. Você ausculta, tá sibilando. O que é isso? Bronquiolite viral aguda. E o agente causador de bronquiolite, a grande maioria, é o vírus sincicial respiratório, tá? Então, aqui, vírus sincicial respiratório é o grande agente da bronquiolite. Tem outros? Tem, inclusive o coronavírus, mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório, certo? E aí eu preciso lembrar que nem todos vão ser internados. Grande parte, inclusive, não vai ser internado. E qual que é o tratamento? Vamos pensar, é um vírus. Apesar dele pegar a criança pequenininha, ele é um vírus, ele é benigno e ele é autolimitado. Então, o tratamento ambulatorial
é baseado aí de inalação com solução salina, lavagem nasal, hidratação, controle da febre e orientações. Só isso, professora, só isso. Não mete remédio nessa criança porque é vírus, não vai adiantar. Então, lavagem nasal, orienta, faz sintomático, fica de olho, claro, nessa criança, tá? Controla a febre e hidrata. É muito importante que essa criança seja hidratada, então que ela mame. Tratamento ambulatorial, né? Como ela está sendo tratada ambulatorial, ela não vai ter dificuldade para mamar. Porque no momento que ela tem dificuldade aí para mamar, a gente tem que pensar em internamento. Então, o tratamento ambulatorial é esse, puro e simples. Agora, tem criança que precisa internar. E quais são as crianças que eu preciso pensar em internamento? Aquela que tem sinais de gravidade. Desconforto respiratório intenso, uma hipoxemia, que isso é o que geralmente vai cair em prova, cianose, letargia, irritabilidade, uma taquipneia maior que 70, toxemia, apneia, desidratação. Então, tem que ficar de olho aí, principalmente no estado geral da criança e na saturação. E se ela está ou não mamando, porque criança que não está mamando, abre o olho aí, ela desidrata muito rápido. E que mais? Idade menor de que 4 a 6 semanas, né? Um mês e meio. Ou criança com comorbidade, criança com uma síndrome de Down, por exemplo, uma criança cardiopata. Eu preciso pensar em internamento. E qual que é o tratamento hospitalar? Gente, não vai fugir. É vírus. Eu vou fazer o quê? Hidratação, solução salina e, se precisar, oferta de oxigênio, de preferência não invasivo. Ah, professora, mas se não vai fazer... Mas por que esta criança está sendo internada? Porque ela pode piorar, ela pode precisar de UTI, ela pode desidratar. Se a criança está muito taquidispneica, pode ser que eu não consiga fazer com que ela mame, eu preciso colocar uma sonda, ou eu preciso hidratar ela por via venosa. Então, aqui, hidratação pode ser via oral, pode ser por sonda, pode ser endovenosa. Inalação com solução salina e oferta de oxigênio não invasivo. Vamos fazer um quadrinho aqui. Lindo quadrinho aqui. Professora Andréia que fez. A professora Andréia mandou super bem nesse quadrinho aqui. Então, olha só, o que deve ser feito para a criança? A amamentação, se a frequência respiratória permitir. Hidratação, né? Vamos supor que ela precise de hidratação venosa. Inalação, solução salina e oxigênio se tiver com hipoxemia. Broncodilatador, pode? Pode. Por quê? Porque tem criança que responde ao broncodilatador. Tem criança que tem um componente aí atópico. Então, o que eu vou fazer com o broncodilatador? Eu tento. Melhorou? Deixa lá. Não melhorou? Saca fora. Porque o broncodilatador em si, para bronquiolite, ele não serve, tá? Mas eu posso tentar. Posso. Depois, inalação hipertônica só hospitalar, tá? Inalação hipertônica, ela pode fazer broncoespasmo, então faça em ambiente hospitalar, não é para fazer em casa. E antibióticos se tiver infecção secundária. Então, é aquela criança que está com bronquiolite, de repente começa a cair o estado geral, começa a surgir estertor, ela começa a ter febre. Vou fazer o raio-x, vou fazer o hemograma, ela piorou. Mas para bronquiolite em si, não, tá? E por fim, o que não deve? Corticoide, não tem porquê, nem fisioterapia respiratória e nem adrenalina inalatória. Corticoide não serve de nada. Fisioterapia, ela serve se tiver uma telectasia, mas de rotina não. E aí, a adrenalina inalatória não serve, a não ser que tenha aí um componente de laringoespasmo. Mas daí é uma coisa associada e não pela bronquiolite. Vamos fazer uma questãozinha que pode estar na sua prova. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lactente de 2 meses. Presta atenção na idade. Previamente rígido, iniciou com coriza, febre, tosse há 5 dias. IVAS. Há 1 dia apresentou piora,
com desconforto respiratório. Bom estado geral, frequência respiratória de 54, está um pouquinho elevado. Ausculta pulmonar com sibilância. Então, esse é o quadro clássico da bronquiolite. Aquela criança que estava com uma IVAS, piorou, começou a sibilar. Marca bronquiolite, é bronquiolite. E olha só, que mais essa criança tem? Esforço respiratório e uma saturação de 91. Opa, está saturando menor do que 92%. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, vamos lá. Quadro clássico de bronquiolite viral aguda. Qual é o agente principal? Vírus sincicial respiratório. Qual é a conduta? A criança precisa de oxigênio. Posso levar o oxigênio em casa? Não. Ela precisa internação. Então, essa criança vai ganhar internação, hidratação, né? Que pode fazer aí tanto via oral, quanto sonda, quanto endovenosa. Oxigênio terapia, hidratação com solução salina. Pronto, acabou. Não faça mais nada. Pode colocar prova com broncodilatador? Pode, não está errado. Mas é um pode. Posso botar corticoide, fisioterapia, adrenalina dilatória? Não, não, não. Aí tá errado. Legal? Encerramos bronquiolite. Vamos para mais uma doença respiratória. Vamos falar de asma. E na asma nós vamos focar em crise de exacerbação, que é o que é mais frequente aí na prova do Revalida. Então, passos da crise de asma. Vamos classificar, intervir e avaliar. Então, não esqueça, estou na frente de uma crise, eu vou, primeira coisa, classificar essa crise, aí eu vou fazer uma intervenção e eu vou reavaliar para ver se essa criança está melhorando ou está piorando. E classificação, vamos para os 6 anos ou mais, tira um print da tela aí, faz uma estrelinha, porque 6 anos ou mais é o que mais cai, tá? E aí, se a gente falar de crise leve a moderada, basicamente é tudo normal. O que vai cair na sua prova? A crise grave, que essa aí eu preciso fazer o tratamento hospitalar, eu preciso ficar de olho. Então, olha só, vamos ali para a crise grave. A criança vai estar agitada, ela vai estar usando musculatura acessória, ela vai estar encurvada para frente, a frequência respiratória vai estar maior do que 30, lembrando que ela tem 6 anos aqui. Frequência cardíaca vai estar elevada, ela vai estar saturando menor que 90%, a capacidade de falar vai estar falando só palavra, e o PFE vai estar menor do que 50% do previsto. É esse que cai na prova, porque a leve e a moderada, a criança está só com uma crise de asma, está sibilando, ela tem, né? Ela prefere sentar, ficar deitado, mas ela não usa musculatura acessória, ela tem uma frequência menor que 30, ela fala frase. Então, essa o examinador não vai botar na tua prova, ele vai colocar a grave. Agora, tem uma que é a muito grave. Essa é tranquila, porque a muito grave a criança já está letárgica, ela está muito dispneica, ela tem o tórax silencioso, ou seja, está tão broncoconstrita que nem entra mais ar. Então, eu nem estou ouvindo a sibilância, porque ela está muito broncoconstrita, nem tem ar entrando. E essa é a muito grave. Mas essa ele também não vai botar na sua prova, ele vai colocar a crise grave. E aí, olha só, tratamento, vamos focar na crise grave. Eu vou fazer o beta-2 de curta, né, o SABA, de 20 em 20 minutos, 4 a 10 puffs. Eu vou começar corticoterapia de preferência via oral, de preferência aí prednisolona via oral. Eu vou obrigatoriamente fazer ipratrópio, essa é difícil de falar, ipratrópio. Oxigênio se precisar e o sulfato de magnésio se não responder às medidas iniciais. Então, ó, tô lá fazendo o meu beta-2 de curta, vou começar a corticoterapia, vou associar o ipratrópio. Se precisar, bota oxigênio. Não tá melhorando, bota sulfato de magnésio. É isso aí que vai cair na sua prova. Olha a leve e moderada. A leve e moderada vai fazer só o beta-2. A
A prednisolona pode considerar o hipotrópio e o oxigênio se precisar, mas não é essa que vai cair. E a muito grave, eu vou fazer tudo isso e obrigatoriamente a criança vai para a UTI. Então perceba, a leve a moderada é muito tranquila, é difícil cair na prova. A muito grave vai para a UTI e vai sobrar a grave, que é geralmente o que vai ser cobrado. Legal? Agora vamos para o menor de 6 anos, que não é o que mais cai. O que mais cai é maior de 6 anos, mas vamos lá, olha só. Perceba que existem algumas diferenças aqui, tá? O valor da frequência respiratória e a frequência cardíaca, que aqui é 40, tá? O valor aqui também da frequência cardíaca dá uma mudança, porque a gente sabe que quanto menor, maior a frequência cardíaca, tá? Mas o resto, nada. O que vai cair aqui? O PFE. Mesma coisa, crise leve a moderada, tá normal, tá com um pouquinho agitado, não tem cianose, tá saturando bem, fala frases, tem ausculta variável, olha que coisa boba. Vai cair na sua prova isso? Vai cair a grave, criança agitada, confusa ou sonolenta. Cianose pode estar presente, a saturação está baixa, fala só palavra e o tórax pode estar silencioso. Perceba que aqui não tenha muito grave, tá? Agora vamos ver o tratamento. Leve a moderada. Vamos fazer o beta 2 de curta, só que o puff é menor. Aqui são 2 puffs, tá? Claro, quanto menor, menos puff a gente faz. Vamos considerar o hipotrópio e vamos dar oxigênio se precisar. O que vai mudar para grave? Vamos aumentar o puff aqui para 6. Vamos começar a corticoterapia, considerar o hipotrópio e fazer oxigênio. E o sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio não está bem estabelecido nessa idade. Então, deixa fora o sulfato de magnésio, certo? Vamos fazer uma questão aqui, então, que é como vai cair na sua prova. Olha só. Criança de 8 anos, tá no mais de 6 anos, né? Então, tá naquela que eu disse que cai mais. Dá entrada no pronto-socorro infantil com história de dificuldade para respirar, tem histórico de asma e usa corticoterapia inalatória. No exame físico, ela tá o quê? Agitada, encurvada para frente, falando só palavra, tem um esforço respiratório visível, tá com uma frequência de 35, saturando 88% em ar ambiente e tem sibilância difusa. Primeira coisa, ele quer saber a classificação. É leve a moderada? Não, leve a moderada, a criança está normal. Ela tem sibilância, ela está um pouquinho desconfortável, mas ela não está fazendo todo esse quadro florido aqui. É a muito grave que precisa de UTI? Não, porque a muito grave a criança já está letárgica, a gente já nem escuta mais a sibilância. Tá na coluna do meio. Então, é uma crise aqui grave. O que eu vou fazer na crise grave? Beta 2 de 20 em 20 minutos, corticoterapia, de preferência com prednisolona, o brometo de hipotrópio e a oxigênioterapia, porque está saturando 88% em ar ambiente. E aí, vamos mais uma que pode ser cobrada. Caso não ocorra melhora com as medidas iniciais, qual medicação eu posso utilizar? Ela é maior de 6 anos, posso fazer sulfato de magnésio. Simples, tranquila, que pode estar na sua prova. Legal? Então tá bom. Encerramos asma, saímos da doença respiratória e vamos falar um pouquinho de infecções congênitas. Pela nossa experiência, o que mais cai de infecções congênitas? A sífilis congênita. Então vamos focar nela. Até porque ela é um pouquinho mais complexa aí que as outras. Depois a gente faz um apanhado aí das outras. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma questão. Olha só. Temos um recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional. Mãe sem pré-natal. Opa! Não fez nada de pré-natal, não coletou VDRL, não fez nada. E com teste rápido positivo para sífilis, certo? Primeiro, quais exames a serem feitos? Depois, considerando VDRL e RN negativo, qual conduta? E qual exame para o segmento ambulatorial? Bora lá! Olhei uma questão de sífilis congênita. O que é a primeiríssima coisa que eu vou fazer?
me perguntar, a mãe foi adequadamente tratada? E o que é uma mãe ser adequadamente tratada? O examinador tem que dizer que ela tratou com benzetacil e não um outro antibiótico, que ela começou o tratamento até 30 dias antes do parto, que ela fez o esquema terapêutico certo, com as doses certas, que ela respeitou o intervalo recomendado das doses, que ela teve queda de título e avaliar o quanto risco de infecção. O que cai na sua prova? Ou que a mãe não tratou, ou que a mãe não fez pré-natal, ou ele vai destrinchar que ela fez tudo bonitinho. Então, vai dizer que tomou penicilina benzatina nas doses certas, que teve queda de titulação. Ele vai te levar para algum dos lugares, ou adequadamente tratada, ou inadequadamente tratada. E aí, vamos para a primeira opção que a gente tem. Não, ela não foi tratada ou não foi adequadamente tratada. Aí, meus queridos, NTT, não tem tempo a perder. Eu vou fazer o quê? NTT, não tenho tempo, vou notificar, triar e tratar. Então, esse caso é sífilis congênita e ponto, independente do resultado dos exames. Se a mãe não tratou ou tratou inadequadamente, é sífilis congênita e ponto. E aí, eu vou triar com VDRL da mãe e do RN em sangue periférico, exame físico detalhado do RN, exames complementares do RN, hemograma líquor e radiografia de ossos longos, e vou tratar, obrigatoriamente, vou tratar com penicilina, ou benzatina, ou cristalina. Como que eu vou saber qual? Aí, de acordo com os resultados dos exames. Então, vamos seguir o fluxo aqui, olha só. Mãe inadequada. NTT, notifica, tria e trata. Não tenho tempo a perder. Então, aqui, vou notificar, vou triar, VDRL, exame físico, exames complementares, coleta de líquor, e vou tratar. Se o VDRL do RN for não reagente e os outros exames foram todos normais, aí eu vou tratar com penicilina benzatina. Dose única de penicilina benzatina, encaminha para segmento ambulatorial. Agora, se qualquer exame for alterado ou o VDRL for reagente em qualquer titulação, obrigatoriamente eu vou tratar com penicilina, cristalina ou procaína. Qual que é a minha primeira opção? Cristalina. Cristalina é a melhor, endovenoso. Não preciso fazer 10 dias de intramuscular. É a minha primeira opção. Posso fazer a procaína? Posso, desde que ele não tenha neurosífilis, porque a procaína não ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, olha só, vou fazer a cristalina. Se precisar, faço a procaína, tá? Então, assim, já me perguntaram, preciso esperar o resultado do líquor para definir qual penicilina, cristalina ou procaína? Não, começa com a cristalina. Não precisa esperar o resultado do líquor, porque a minha primeira opção é a cristalina, ok? Agora, vamos para outro lado aqui. Sim, a mãe foi adequadamente tratada. Joia! Fez o tratamento certinho, começou até 30 dias antes do parto, caiu titulação. Nesse caso, eu vou ser bem mais light. Eu não vou notificar ainda, porque eu não tenho certeza se ele tem sífilis congênita. Eu vou fazer um exame físico detalhado e vou coletar só VDRL da mãe e do bebê. Não vou ser invasiva, vou ser mais cuidadosa. E aí eu tenho esse fluxo aqui, que eu sei que espanta, mas ele não é difícil. Vamos começar pelas pontas, que fica mais fácil. Então, olha aqui. Coletei VDRL da mãe e do RN, tá? VDRL do RN veio não reagente. Veio não reagente, isso é sífilis congênita? Não é sífilis congênita. Esse neném não tem sífilis congênita a princípio. O que eu vou fazer? Vou olhar o exame físico. Porque se ele tiver no exame físico alterado, eu preciso investigar para outras coisas.
A gente sabe que as infecções congênitas são muito parecidas entre si. Então, pode ser que ele não tenha sífilis, mas tenha uma toxoplasmose, por exemplo. Então, VDRL negativo, exame físico alterado, vai investigar. Exame físico normal, vai fazer só segmento. Vou dar uma chance aí para essa criança, tá? Agora, vamos supor que o VDRL do RN é 2 vezes maior do que o materno. Não tem como isso não ser sífilis congênita. O VDRL do RN está lá em cima, está muito maior do que o materno. É claro que ele tem sífilis congênita. E criança que tem sífilis congênita, a gente faz o quê? Não tem tempo. Notifica, tria e trata. Então, essa criança aqui, por mais que a mãe tenha sido adequadamente tratada, eu vou tratá-la como sífilis congênita. Notifico, trio e trato. E nesse caso aqui, eu só posso tratar com penicilina cristalina ou procaína, né? Não posso fazer benzatina, porque o VDRL é positivo. Então, eu tenho as duas pontas, um VDRL negativo e um VDRL 2 vezes maior do que o materno. O que sobra no meio? No meio sobra aquele VDRL que é menor do que o materno, aquele VDRL que é igual ao materno, ou aquele VDRL que é maior uma vez. Nesse caso, o que eu vou olhar? Mais uma vez o exame físico. Porque vamos pensar assim, eu tenho um bebê que ele tem um VDRL positivo e ele tem cara de sífilis. Ele tá ictérico, ele tem hepatosplenomegalia, ele tem fissura bucal, ele chora quando eu pego nele. Gente, tem carinha de porco, rabinho de porco, focinho de porco, é porco. Então, se ele tem carinha de sífilis com VDRL positivo, é sífilis congênita. E sífilis congênita, o que eu faço? Notifico, trio e trato, NTT. Então, esse daqui que tem o VDRL positivo e o exame físico alterado, obrigatoriamente, eu vou fazer o NTT também. Agora, ele tem um VDRL positivo, mas não é 2 vezes maior que o materno. E ele tem um exame físico normal. O que eu vou fazer? Vou dar uma chance para ele. E essa chance é segmento ambulatorial. Então, aqui, ó, VDRL positivo, mas não é 2 vezes maior. O exame físico normal faz o segmento, ok? Damos uma chance para ele. E o segmento eu faço como? Primeira coisa, segmento ambulatorial de puericultura, tá? Então, ali, o próprio médico que está fazendo a puericultura pode seguir essa criança. Então, segmento habitual na rotina de puericultura. Mas ele vai coletar o VDRL com 3, 6, 12 e 18 meses. Por que eu uso o VDRL? Porque o VDRL eu meço em titulação. Então, eu consigo ver se está aumentando, se está diminuindo, se está mantendo o mesmo. Então, o VDRL é o nosso exame de escolha. Agora, quando eu tenho 2 VDRLs negativos consecutivos, interrompe o segmento, isso não vai aumentar mais. Porém, se esse VDRL sobe, ou se eu chego lá em 18 meses, o VDRL continua positivo, aí reinvestiga e retrata essa criança, tá? Que mais? Se a criança ela teve sífilis congênita confirmada, eu também vou fazer as avaliações especializadas com oftalmo, neuro e audiológica por 2 anos, tá? E em caso de neurosífilis, realiza a coleta de líquor a cada 6 meses até normalização, ok? Vamos voltar na nossa questão? Recém-nascido a termo, a mãe sem pré-natal, ou seja, a mãe sem pré-natal inadequadamente tratada. Notifico, trio e trato. Então, aqui, quais exames a serem feitos no RN? Hemograma, líquor, VDRL, raio-x de ossos longos, são os primeiros exames aí de triagem. Considerando o VDRL do RN negativo, então ele está aqui, ó. Ele notificou, ele triou e o VDRL é não reagente. Qual que é o tratamento? O tratamento é dose única de penicilina benzatina e não esqueça que tem que encaminhar para o segmento ambulatorial, certo?
E aí, qual o exame utilizado para o segmento ambulatorial? VDRL, porque a gente consegue medir intitulação. Tranquilo? Para desencargo e das outras infecções congênitas. Olha só, infecção congênita, elas são muito parecidas entre si. Então, quando o examinador ele fala assim, ó, é um bebê baixo peso, pré-termo, com hepatosplenomegalia, com icterícia, não está me dizendo nada. Ele precisa colocar alguma coisa na minha prova para que eu saiba qual infecção ele está falando. E essas são as características chaves de cada doença e esse é o nosso pulo do gato. Porque se eu sei as características chaves, ele vai colocar alguma ali, eu sei qual doença ele está falando. Então, olha aqui. Sífilis congênita, quais são as características chaves? Lesões cutâneas palmoplantares, as lesões ósseas, que nem sempre ele vai chamar de lesão óssea, ele vai dizer que a criança chora quando é mobilizada, ou que a criança não mexe algum dos membros, porque esse membro dói, não é uma paralisia verdadeira, é chamada de pseudoparalisia de Parrot. E aí, o tratamento a gente já viu que é com penicilina. Tétrade de Sabin é toxoplasmose congênita, corioretinite, hidrocefalia, hidromicrocefalia e calcificações intracranianas difusas. Tratamento, aquele esquema tríplice, isoniazida, pirimetamina, ácido folínico e o corticoide, se tiver hiperproteinorraquia ou corioretinite. Agora, citomegalovirose, olha a diferença aqui. As calcificações intracranianas são periventriculares. Então, não confunda, toxoplasmose é difusa, CMV é V com V. É CMV de periventricular, tá? Que mais geralmente aparece na prova? Petequias e surdez. E aí, a rubéola congênita, cardiopatia, catarata e surdez, aquela famosa síndrome da rubéola congênita, não tem tratamento. Só aqui que eu pulei, o tratamento da CMV congênita pelo Ministério da Saúde é só ganciclovir. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam que pode ser feito também com valganciclovir, que é um análogo oral aí do ganciclovir. Certo? E aí eu encerro as nossas apostas discursivas aqui. Voem alto, meus queridos corujas. Não esqueçam de me seguir lá no nosso Instagram, @prof.helenapede. Se ficou qualquer dúvida, entra lá ou coloca aí na nossa área do aluno. Um beijo grande e uma excelente prova.